Dia 17 de maio de 2022, Coronel Paul. Eu, no vídeo anterior, comentei a vitória, né, do governador Cláudio Castro. Alguns podem até dizer que o governador Cláudio Castro venceu o presidente Bolsonaro, porque o governo federal, em 2019, editou uma lei determinando a criação de códigos de ética nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares do Brasil. E uma dos itens que deveria constar nesse código de ética era o fim das penas restritivas de liberdade. Aí agora, o governador Cláudio Castro, querendo voltar a prender militares do estado do Rio de Janeiro, né, policiais e bombeiros, entrou com uma ADIM junto ao Supremo Tribunal Federal e ganhou. Agora ele pode voltar a prender. O que impressiona é que a existência de pena restritiva da liberdade para militares está prevista na Constituição Federal. A Constituição Federal é o topo, né, do nosso arcabouço legal. É o norte. Se a Constituição Federal manda ir por ali, você não pode ir por aqui. Vira uma ação inconstitucional. Você fez contrário ao previsto na Constituição Federal. Então, como explicar que se elabore uma lei infraconstitucional que entre em choque com a Constituição Federal? Ela passe no Executivo, passe no Legislativo, passe por um sem número de assessores jurídicos nesses dois poderes e vigore. Eu não estou discutindo se deve ter prisão disciplinar para militar ou não. É claro que existem outras formas de punições educativas que não sejam a prisão disciplinar, mas que ela está prevista na Constituição Federal, ela está. Então, se descumpre a Constituição Federal, Coronel Paul, o senhor está dando razão ao governador Cláudio Castro? Não! Agora, o que ele arguiu é verdade. Não resta dúvida que é verdade. O interesse dele nisso, eu não sei. Porque eu não sei se outros governadores agiram da mesma forma. Agora, o que ele arguiu é verdade. Não é porque eu acho ele um governador ruim que eu vou dizer que ele não está neste ponto com a verdade. Tanto é que ganhou. O que me impressiona é como isso possa acontecer. Aí eu venho aqui para o estado do Rio de Janeiro. O governo federal cria uma legislação que determina que os estados criem as suas, com base na federal. O sistema de proteção social dos militares. Aí aqui no Rio de Janeiro, demoram 2 anos. Fica circulando na Polícia Militar a elaboração. A elaboração fica circulando no Corpo de Bombeiros Militar. A elaboração fica circulando na Alerj. A elaboração fica circulando no Palácio Guanabara. Um sem número de assessores jurídicos participam disso. De assessores técnicos também, né? Porque o comandante-geral da Polícia Militar e o comandante-geral
do Corpo de Bombeiros são os assessores mais importantes na parte técnica. E no final sai uma lei cheia de erros. Cheia de erros. Até com artigo inconstitucional. Como explicar isso? Eu só encontro duas explicações. Ou os assessores não conseguem produzir o material sem os erros, ou eles produzem um material correto, no caso a lei, mas o Poder Executivo e o Poder Legislativo não aceitam o correto e fazem o incorreto. Existem situações na vida que é tipo sim ou não. A gente vê muito isso em filme, né? Julgamento. Às vezes o promotor, o advogado de defesa faz uma pergunta, a pessoa quer explicar. Não, essa é uma pergunta tipo sim ou não. Só estava lá no dia tal ou não estava? É sim ou não. Não tem explicação. Então, esse é um caso assim. Só tem duas opções. Ou os assessores assessoram mal, e aí o Executivo e o Legislativo embarcam na canoa furada, ou os assessores assessoram bem e o Executivo e o Legislativo enchem de erros a legislação. Isso é inexplicável que ocorra qualquer uma das duas hipóteses. É inexplicável uma lei federal infraconstitucional ir contra a Constituição Federal. É inexplicável que uma lei estadual tenha tantos erros. Tenha erro que deixou gratificação a descoberto. Ou seja, sem previsão de percentual. Aí sabe qual foi o conserto? O governador fez um decreto para mudar uma lei. Isso é inconstitucional. Nós estamos vivendo o pior dos mundos no Brasil. É o pior dos mundos. É assustador. E olha, isso olhando a superfície. Porque se você mergulhar, escolher um tema desse e for voltando para trás, mergulhando para ver como é que era antes e tal, você fica assombrado. Como nós conseguimos errar tanto? Sinceramente, eu não vejo como consertar isso a curto prazo, nem a médio prazo. Ao contrário, eu percebo uma tendência de piora na situação. Nós estamos vivendo num mundo de insegurança jurídica. Eis a grande verdade. As pessoas, essas pessoas quem? Os militares do estado do Rio de Janeiro e as pensionistas estão entrando com ações para a recuperação da paridade. Como é que pode fazer uma lei que quebra a paridade, que é um dos princípios basilares da lei federal, mas eles conseguiram fazer isso. Eles conseguiram quebrar um dos pilares da legislação federal na legislação estadual. Aí o recurso. Lá vão os veteranos e as pensionistas ingressarem no judiciário para recuperar a paridade. Aí a gente vê lá o parecer do procurador
do Estado que está atendendo ali naquela ação e lê e se assombra como ele não entende nada da nossa natureza militar. Às vezes o promotor, e te vê a promoção do promotor, caramba, ele não conversou com ninguém. Porque ele mostra que não entende a nossa natureza militar. Eles desconhecem, por exemplo, que nós não nos aposentamos. Que nós continuamos. Nós só deixamos de tirar serviço, de cumprir escala. Isso é que nós deixamos de fazer. Mas nós continuamos. Quantos militares dos estados, policiais e bombeiros, veteranos, sejam eles da reserva remunerada ou reformados, não morreram ao interferirem numa prática criminosa? Quantos? Por quê? Porque ele não deixa de ser, ele não perde aquele dever de agir. Não existe o desjuramento. Não existe, inventei aqui uma palavra, não sei se existe, desjuramento. Então o militar, quando ele jura arriscar a própria vida em defesa da sociedade, quando ele passa para a inatividade, quando ele vai ser veterano, seja ele da reserva remunerada, seja ele reformado, ele não presta, a partir da presente data eu não tenho mais o dever de arriscar a minha vida em defesa da população fluminense. Não existe essa solenidade de desjuramento. A gente leva esse juramento até a morte. É preciso entender a natureza militar, por isso eu falo tanto, cuidado para não se afastar da natureza militar. Porque é a natureza militar que garante a você a integralidade e a paridade. Perdeu isso aqui, perdeu isso aqui. É assim que funciona. Então nós mantemos a nossa natureza militar o tempo todo. A vida toda. O juramento é para sempre. Como o médico. Um médico aposentado vê uma pessoa cair no meio da rua, vira as costas e vai embora? Ele não faz isso. Senão ele não entendeu o juramento que ele fez. Mas as pessoas desconhecem isso. Por isso que eu tenho dito, quem vai entrar com ação, converse com o seu advogado. Isso tudo tem que estar nos autos. Porque aí você previamente vai rebater todas as alegações que o procurador do Estado pensa em fazer. Aí o promotor vai entender que você tem que ganhar grana e não pode perder o auxílio inatividade. Ele vai entender que isso aqui é direito adquirido. É uma pena, né? É muito triste que o país tenha chegado a essa situação. Pior é olhar no horizonte e não ver nada. Não ver ninguém que possa mudar esse estado de coisas. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes.